Antes de começar, só avisar, a lista dessa semana já está lá. É uma lista simples, assim, os exercícios não são lá grandes coisas. Para quem se enrolar, consegue achar o exercício resolvido na internet facilmente, assim, sem maiores problemas. Então, acredito que vocês não demorem muito para fazer essa lista dessa semana, tá? Então, essa semana vocês vão ter uma colherzinha de chá aí, tá? Semana que vem já vai ser um pouquinho mais complicada. Bom, vamos lá. Não sei se vocês já tiveram tempo de olhar a aula, tá? Mas não sei se vocês já tiveram tempo de olhar a aula essa semana. E basicamente ela fala sobre. Basicamente ela fala sobre velocidade angular, né? Velocidade angular é uma coisa que vocês já veem desde o ensino médio, né? Não é novidade o que é a velocidade angular, né? É alguma coisa que o ângulo está variando, a distância angular está variando com o tempo, e isso faz com que apareça uma velocidade angular. Tá? Então não tem mistério nisso aí. As definições novas em relação à velocidade angular vêm justamente de vocês usarem referenciais diferentes. Tá? Então, se eu tenho aqui, a aula começa com eu falando de como escrever vetores e referenciais. Então, ela fala que se eu tiver um referencial, se eu tiver um referencial aqui com, suponha, vetores unitários A3, A2 e A1. Né? Eu tenho esse sistema de referencial. Se eu pego um vetor, sistema de referencial R, por exemplo, tá? Se eu pego um vetor U aqui, nesse referencial, esse vetor U, eu posso escrever ele sempre como U1, A1, mais U2, A2, mais U3, A3. Ou seja, se eu pego um vetor aqui qualquer, se eu pego um vetor U aqui qualquer, esse vetor ele pode ser escrito como as componentes desse vetor, usando esses vetores unitários como base desse referencial, certo? Se eu tenho aqui, se eu coloco aqui outro vetor, outro sistema, outro referencial, por exemplo, coloco um referencial aqui assim, um referencial B. Um referencial B aqui. E esse referencial tem, por exemplo, B3, B3, unitário, B2, B1, por exemplo. Tá? Se eu boto outro referencial aqui, esse vetor U passa a ser escrito como U1, B1, mais U2, B2, mais U3, B3. Ou seja, eu passo a escrever esse vetor na base desse novo referencial B. Só que esse vetor U, se ele é uma grandeza física, né? Esse vetor U é uma grandeza física, ele é o mesmo em qualquer referencial que eu coloco. Então, nesse caso aqui, tanto o vetor U no referencial R tem que ser igual ao vetor U no referencial B, tá? Esses vetores são iguais. Por quê? Porque ele não depende do referencial, ok? Então eles são iguais, tá? A novidade aqui, isso aqui eu acredito que vocês até saibam, já tenham visto em geometria analítica, álgebra linear e etc. A novidade aqui é qual? A novidade é a questão da notação, tá? Em geral, eu posso pegar isso aqui e escrever, por exemplo, vetor U. Vai ser um ni aqui, mas tudo bem.
eu posso escrever, por exemplo, o vetor U aqui como a soma de J igual a 1 até 3 de o J a J, certo? Ou seja, eu tenho a soma de cada componente aqui, ok? Muitas vezes é mais fácil a gente suprimir esse referencial aqui. Esse referencial não, esse somatório. Isso é chamado de notação de Einstein. O que é a notação de Einstein? A notação de Einstein, basta eu escrever dessa forma aqui. Eu escrevo o J e boto esse J aqui em cima. Então eu fico com o J embaixo e o J em cima. Isso aqui é chamado de notação de Einstein. Tá? A notação de Einstein, ela suprime o somatório. Aí você vai perguntar, pô, mas para que suprime o somatório? Não é mais fácil só botar o somatório e tal? Se você tem um negócio simples assim, sim. Agora, se você tem contas que você tem diversas coisas somando e não somando, você suprimir o somatório facilita muito a sua vida. Então, você colocar um índice embaixo, um índice em cima, ajuda bastante na hora de escrever contas grandes. Tá? Eu coloquei até na nota de aula a curiosidade do que é um vetor covariante, do que é um vetor contravariante, mas é só curiosidade, para vocês não muda absolutamente nada. Né? Na nossa disciplina de dinâmica não vai mudar absolutamente nada. O importante de vocês saberem é essa notação de Einstein aqui. Porque pode ser que eu escreva alguma conta tirando o somatório. Mas vocês sabem que tem o somatório se eu tiver o mesmo índice e esse índice for assim cruzado. Esse índice aqui cruzado, sendo os índices iguais, quer dizer obrigatoriamente somatório. Tá? Então, isso é uma parte, primeira, uma parte importante dessa aula aqui. Ok? Um negócio importante. Esses vetores U, eles são iguais, escrevendo eles em referenciais diferentes, tá? Só que, em geral, se eu faço a derivada temporal deles, pode ser que eles não sejam iguais, se um dos meus referenciais estiver em movimento, ok? E aí que entra outra definição importante. Antes de eu prosseguir, vocês estão entendendo até aqui? Alguma dúvida? 1, 2, Sim, 3. mestre. Tranquilo, professor. Fala, tranquilo? Então vamos embora. Beleza. Então vamos seguir. Depois na aula, depois na próxima parte da aula, eu explico como é que funciona para você calcular derivadas, velocidades, por exemplo, de vetores, derivadas de vetores, né? Quando eu tenho meus referenciais em movimento. Então, na verdade, eu dou um exemplo que é o seguinte: eu tenho dois referenciais. Um referencial Rzão, eu tenho um referencial Rzão e um referencial Rzinho, tá? No referencial Rzão, eu tenho as letras maiúsculas. No referencial Rzinho, eu tenho as letras minúsculas. Então, esses meus referenciais, eles são os seguintes. Aqui está bidimensional, tá? Não está tridimensional. Então, basicamente, eu tenho y, tenho yx, ok? Com os vetores unitários, seus respectivos vetores unitários. E esse aqui, letra minúscula, é o referencial Rzinho. Esse é o referencial Rzinho. E eu tenho outro referencial aqui, que é o referencial Rzão, que está se movendo. Tá? Então eu tenho esse referencial Rzinho está fixo. Rzinho está fixo e R está em movimento. Ok? Então, assim,
Y e X estão aqui e o R está girando nesse referencial fixo aqui, certo? Então, Y, repetindo, o referencial Rzinho está fixo, está parado, e o referencial Rzão, esse referencial Rzão aqui, está girando aqui, certo? Com um ângulo aqui, θt, certo? Ou seja, o ângulo está variando com o tempo. Beleza? θt variando com o tempo aqui. Tá? O que eu quero fazer? No referencial R, quem vai ser o meu x unitário ponto e o meu y unitário ponto? No referencial Rzinho, x ponto, aqui no referencial R. No referencial Rzinho, tanto o meu x ponto quanto o meu y ponto vão ser zero. Tá? Eles vão valer zero. Vai valer zero aqui. Beleza. Agora, no meu referencial Rzão, se eu estou no referencial Rzão, os meus vetores unitários no referencial Rzão também vão valer zero. Para o mesmo referencial, esses unitários estão fixos. Esse vai valer zero e esse vai valer zero. Agora, e se eu calculo o meu referencial, o meu x, no outro referencial? Por exemplo, se eu posso escrever aqui, se o θ está aqui, eu posso escrever esses unitários em função desses unitários aqui. Porque aqui é meu x, aqui é meu x unitário, e aqui meu y unitário. Aqui é meu x unitário, e aqui meu y unitário. Tudo isso que eu estou falando aqui está na nota de aula, tá, gente? Eu só estou explicando essa parte, que essa parte é mais complicada. Quando vocês forem olhar a nota de aula, vocês entenderem melhor. O que acontece? Eu quero saber, por exemplo, como é que fica o meu x e o meu y unitário no referencial Rzinho, no referencial R. Como é que eu escrevo esses vetores no referencial R? Na verdade, eu escrevo como? Olha só, x aqui está colado com o ângulo x unitário. Então, ele vai ser cosseno. Então, se eu quero escrever o x unitário, x unitário vai ser cosseno de θ, x unitário, cosseno de θ, x unitário, mais seno de θ, y unitário. Vocês podem ver isso pelo desenho, tá? Isso aqui é um triângulo. Se eu pego o eixo y aqui e coloco aqui, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, o x nada mais é do que o x unitáriozão, cosseno do θ, porque é o cateto adjacente, mais seno de θ y, porque o yzão é o cateto oposto. Ok? E aí, quem vai ser o meu y unitário? Meu yzinho unitário vai ser o contrário, porque se eu tenho um ângulo θ aqui, eu vou ter um outro ângulo θ aqui assim. Então, o meu yzinho unitário vai ser menos seno de θ, x unitário, mais cosseno de θ, yzão unitário. Isso eu estou escrevendo os meus unitários em função dos unitários do outro referencial. Aqui eu estou no referencial Rzinho, x unitário e y unitário do referencial Rzinho. Eu estou escrevendo em função dos unitários do referencial Rzão. Tá?
Aí você vai falar, pô, Otávio, para que eu preciso saber isso? Precisa, porque às vezes a gente coloca um referencial no problema, a gente coloca dois referenciais, um fixo e, de repente, um no objeto que está se movendo. Só que, muitas vezes, eu não quero saber qual é a velocidade do corpo no referencial que eu botei no corpo. Eu quero saber qual é a velocidade no corpo em relação ao referencial parado. Por exemplo, eu estou vendo um disco se mover, eu estou vendo um disco rolar uma ladeira. A velocidade que eu estou vendo do disco está no meu referencial. Só que para calcular isso, muitas vezes é mais fácil colocar um referencial no disco. Só que eu não quero a velocidade que está no referencial do disco, eu quero a velocidade que está no meu referencial. Então, essas trocas de referencial são importantes para resolver problemas. E vocês vão ver ao longo, né, do curso que a gente vai fazer muito isso de troca de referencial. Tá? Então, olha só, eu tenho isso aqui. Vetores unitários no referencial R em função de vetores unitários no referencial R. Ok? Beleza, vamos seguir. Olhei o chat para ver se alguém estava perguntando alguma coisa. Vamos lá. Vamos Mas, professor, Oi. por que naquele Y ali tem um sinal no menos seno de θ? Isso quando eu olhei as notas de aulas que eu acabei não entendendo. Porque ele está na direção contrária. Que olha só, aqui, se você pega, no material eu até botei do ladinho, se você olhar, ó, vê aí o material, exemplo 2.1, aí tá no referencial R, do lado desse x unitário ponto igual a y unitário ponto igual a zero, eu faço um desenho simplificado aqui, tá vendo? Abriu o material aí para ver? Eu faço esse desenho simplificado aqui dos referenciais para facilitar a vista. Se eu pego o x unitário aqui, ó, x unitário aqui, eu tenho que o meu x unitário está aqui, aqui é o ângulo θ. Aqui vai ser o y unitário. E aqui vai estar o meu y unitário. Esse ângulo θ é igual aqui e é o mesmo ângulo θ aqui. Só que se você faz olha só, plano cartesiano, esse y aqui, ó, esse y aqui, quando eu rebato ele na direção x, ele está na direção negativa, tá vendo? Está no sentido negativo. Entendeu? Entendi. Entendeu? Quando eu rebato, para decompor o vetor, eu tenho que decompor. Eu vou decompor ele nessa direção, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Eu vou decompor ele nessa direção e nessa direção aqui, certo? Só que, se eu penso no plano cartesiano aqui, ó, isso aqui está na direção negativa do meu plano cartesiano. Então, a componente do x unitário tem que ser obrigatoriamente negativa. Beleza? Isso aqui é bem difícil de entender mesmo. Por isso que eu fiz o desenho auxiliar. Tá? Às vezes, quando você estiver trabalhando com vetores, faz um desenho auxiliar do lado, para facilitar o entendimento, porque muitas vezes ajuda. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Deixa eu apagar isso tudo, é mais difícil. Então, voltando, eu tenho que x unitário é igual a cosseno de θ x unitário mais seno de θ y unitário. E o y unitário é igual a menos seno de θ x unitário mais cosseno θ y unitário. Beleza? Ok, vamos seguir. Eu quero saber agora qual é a minha derivada de x e y no referencial R que está se movendo.
Porque no referencial Rzinho, a derivada dele é igual a zero. Mas e no referencial Rzão? Quanto que vai ser a derivada dele? Eu vou fazer a seguinte jogada. Eu vou derivar isso aqui. Então, o meu xzinho ponto... O meu xzinho ponto... Ó, na nota de aula, pessoal, preste atenção uma coisa na nota de aula. Quando eu estou fazendo esse cálculo na nota de aula, devido ao meu x e meu y minúsculo serem muito parecidos com o maiúsculo, muitas vezes está parecendo que eu estou usando o minúsculo, mas não, aqui eu estou usando o maiúsculo. Então, quando vocês forem ver na nota de aula, quando eu escrevo esses vetores aqui, na nota de aula, são maiúsculos, não são minúsculos, tá? Isso aqui foi um erro meu mesmo, eu devia ter visto que por minha letra ser parecida, eu devia ter usado outra letra, mas beleza. Vamos seguir aqui. Então, quem é meu x unitário ponto? Ou seja, a minha derivada temporal do x unitário. A minha derivada temporal do x unitário, eu vou ter que derivar isso aqui. Então, qual é a derivada disso aqui? Eu tenho regra da cadeia, certo? Cosseno de θ. Qual é a derivada do cosseno de θ? Menos seno de θ. Então, menos seno de θ, θ ponto. Certo? Porque, na verdade, é a derivada do cosseno de θ. Como é que funciona a regra da cadeia? Derivada de fora vezes a derivada de dentro. Então, eu tenho a derivada de fora é o cosseno θ, que vira menos seno θ, vezes a derivada do de dentro, que é a θ ponto. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz? Cosseno de θ virando menos seno θ, θ ponto? Acho que sim. Então vamos seguir. Menos seno θ, θ ponto, vezes x unitário. Mais cosseno θ, x unitário, ponto. Derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Mais derivada de seno θ é a cosseno θ. Então vai ficar cosseno θ, θ ponto, vezes y unitário, mais cosseno θ, mais seno θ, mais seno θ aqui, y unitário, ponto. Só o que a gente falou lá? No referencial Rzão, tanto x ponto quanto y ponto são iguais a zero no referencial Rzão. Então, esses termos aqui, ó, esse termo é zero e esse termo aqui também é zero. Ou seja, a minha derivada do x unitário no referencial R vai ser, na verdade, menos seno θ, θ ponto, menos seno θ, θ ponto, x unitário, mais cosseno θ, θ ponto, y unitário. Ou seja, isso aqui na verdade é θ ponto θ ponto que multiplica menos seno θ x mais cosseno θ y. Só que quem é esse cara? Esse cara nada mais é do que meu... Esse cara aqui nada mais é do que meu y unitáriozinho. Meu y unitário. Ou seja, isso aqui é igual a θ ponto y unitário.
Isso aqui tudo, ou seja, a derivada temporal do x unitário nada mais é do que θ ponto vezes o y unitário. Se eu fizer analogamente o meu y unitário ponto, se eu fizer análogo, na nota de aula está feito. Analogamente vai dar o quê? Vai dar menos θ ponto x unitário. Ok? Ou seja, eu calculei quais são as velocidades dos meus unitários no referencial R, que está se movendo. Por quê? Se R está se movendo em relação a R, R também está se movendo em relação a R. Certo? Então, o que acontece? Esse aqui é meu x unitáriozinho e meu y unitário. Tá? Vou salvar isso, que eu vou usar daqui a pouco na definição. Então, eu tenho que o meu x unitário ponto é igual a θ ponto y unitário e y ponto é igual a menos θ ponto menos θ ponto x unitário. Tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, por exemplo, eu vou querer calcular o quê? Eu vou querer calcular a derivada de um vetor u qualquer naquele referencial, no referencial R. Então, quem vai ser o meu uzinho R? O meu uzinho R, uzinho no referencial R. Ponto. Ou seja, aquele meu vetor u no referencial R, derivado no tempo. O que vai ser? Eu tenho que pegar e derivar as componentes. Certo? Então, eu tenho, na verdade, aqui ddt de U1 x unitário mais U2 y unitário. Certo? Como é que vai ficar isso? No referencial R, que é o referencial fixo, com os vetores aqui, o que eu vou ter? As derivadas do x unitário e do y unitário são zero no referencial R. Então, isso aqui, na verdade, fica U1 ponto vezes x unitário mais o 2 ponto vezes y unitário. Simplesmente assim. Tá? Agora, quem vai ser essa mesma derivada no referencial R? Se eu estou com isso aqui no referencial R, U no referencial R, eu já não posso mais zerar essas derivadas dos unitários, porque agora eu estou no outro referencial que está se movendo. Então, quando eu faço essa derivada, vai dar U1 ponto vezes x unitário mais U1 vezes x unitário ponto mais U2 ponto y unitário mais U2 y unitário ponto. Só que eu já sei quem é x unitário ponto e y unitário ponto. Então, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar U1 ponto menos U2 θ ponto x unitário mais U2 ponto mais U1 θ ponto y unitário. Tá vendo como é bem diferente?
uma da outra? No referencial Rzinho, eu tenho simplesmente isso aqui. Se eu passo por referencial Rzão, eu já tenho que levar em conta as derivadas dos vetores unitários desse outro referencial, o que vai me dar uma conta mais complexa. Tá? O que eu posso fazer aqui para chegar na definição que eu quero? Eu vou considerar que esse vetor U, ele é fixo no tempo. Tá? Como assim fixo no tempo? Esse vetor U, as componentes do vetor U não variam com o tempo. Se as componentes do vetor U não variam com o tempo, esse aqui zera. Então eu vou ter que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Eu vou considerar que o vetor U, é constante no tempo. As componentes do vetor U são constantes no tempo. Na verdade, as componentes. O J. O J é constante no tempo. E aí eu zero essas partes. Quando eu zero essas partes, eu fico que o meu U no referencial Rzão é só igual a menos U2 teta ponto, x unitário, mais U1 teta ponto, y unitário. Ou eu posso simplesmente escrever como teta ponto que multiplica menos U2 x unitário mais U1 y unitário. Tá? Por que eu escrevi assim? Vocês já vão entender. Tá? Então, escrevi o meu vetor U assim. Então, o meu vetor U, no referencial Rzão, é, na verdade, teta ponto que multiplica menos U2 x unitário mais U1 y unitário. O que eu quero fazer aqui? Isso aqui é o ponto, né? Eu esqueci do ponto. O que eu quero fazer aqui? Eu quero chegar aqui numa definição que vai ajudar a gente no final. Para essa definição, eu vou definir um vetor velocidade angular. E quem vai ser esse vetor velocidade angular que eu vou definir? O vetor velocidade angular, ele vai ser um ômega, né, no referencial Rzão, que é o referencial que está se movendo. O meu ômega no referencial Rzão vai ser igual a um teta ponto z unitário. Por que eu defini assim? Eu defini a velocidade. Então, eu defini um vetor velocidade angular perpendicular ao plano que o meu vetor está. Porque o meu vetor U, ele está no plano XY, certo? Eu estava com o plano cartesiano. Eu vou definir uma velocidade angular perpendicular a esse plano que eu estou trabalhando aqui. Tá? Beleza? Por que eu fiz isso? Não sei se vocês lembram de geometria analítica, não sei se vocês viram geometria analítica também. Quando você deriva um vetor, você acha um vetor perpendicular àquele, o plano que contém aquele vetor que você derivou. Sempre. Então, se eu tenho a velocidade do vetor U, velocidade angular do vetor U, é de se supor que essa velocidade angular ela é perpendicular àquele plano que eu estou calculando, o vetor que eu estou achando essa velocidade. E aí eu vou chegar numa definição interessante. Qual é essa definição interessante? Eu vou fazer aqui, simplesmente, o produto vetorial. Eu vou fazer o produto vetorial entre essa velocidade angular com o vetor U. Como é que eu faço o produto vetorial? Não sei se vocês lembram. Eu faço aqui uma matriz, aí eu coloco direção X, direção Y, direção Z. Primeiro eu boto, na segunda linha, eu boto o meu vetor, que eu estou começando o produto vetorial, que no caso é o ômega. O ômega ele tem componente x0, componente y0 e componente z
tem componente em x o 1, em y o 2, e tem componente zero aqui no vetor z. E aí eu faço o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz vai dar quem? O determinante dessa matriz vai dar justamente menos o 2 θ ponto, x unitário, mais o 1 θ ponto, y unitário. Que é justamente quem? Que é o vetor ponto. Ou seja, eu chego à conclusão que a derivada temporal desse meu vetor u é só fazer a velocidade angular do referencial R, produto vetorial com U. Aí você vai se perguntar, pô, Otávio, mas tá, legal, entendi isso. Agora, para que eu vou usar isso? Você vai usar isso sempre que você quiser, sempre que for mais fácil de calcular as derivadas dos unitários. Porque, por exemplo, ao invés de calcular, fazer aquele cálculo todo do deriva um ângulo, deriva unitário, bababá, você pode simplesmente usar essa definição. Então, por exemplo, por que deu θ ponto? Então, aqui, eu quero calcular a velocidade, a derivada do x unitário. A derivada do x unitário nada mais vai ser do que a velocidade angular em R, vetor, produto vetorial com o x unitário. E aí isso me dá de cara aquilo que eu tinha achado. Isso me dá de cara θ ponto, y unitário. Ou seja, viu como é que é mais fácil? É muito mais fácil fazer dessa forma. Então, essa definição aqui, isso é um teorema. Esse teorema diz que se eu pego um vetor, a derivada de um vetor qualquer, tá? A derivada de um vetor qualquer num determinado referencial, por exemplo, o referencial R, ela vai ser a velocidade angular desse referencial R, vetor, esse vetor, tá? Também no referencial R, ok? Então isso aqui é um teorema. Isso aqui é um teorema que está enunciado bonitinho lá nas notas de aula. E a gente vai usar bastante esse teorema, bastante mesmo, tá? Porque é muito mais fácil calcular essas derivadas. Você imagina agora, se você tem que calcular, por exemplo, a aceleração angular. A aceleração angular, você vai ter que fazer a derivada da derivada. E aí isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo. Se você usa o teorema, você corta muita conta, facilita bastante mesmo o uso dessas derivadas, tá? Deixa eu acender a luz aqui rapidinho que tá escuro, pessoal. Vocês não estão vendo, mas tá escuro. Todo mundo entendendo até aqui? Aparentemente, sim. Beleza. Então, aí eu faço um exemplo. Tem um exemplo, né? Tem um exemplo de como achar essa. Ah, outra coisa importante. Essa velocidade angular aqui, ela vai ser sempre perpendicular ao plano que está girando. Então, eu dou um exemplo de um disco, eu dou um exemplo de uma ladeira aqui, tá? E tem um disco. Tem um disco aqui girando. Tem um disco girando na ladeira aqui.
E aí eu calculo as coisas, eu encontro duas velocidades angulares em relação a dois ângulos. E aí, para você achar quem vai ser o vetor dessas velocidades angulares? O vetor dessas velocidades angulares vai ser sempre perpendicular ao plano que ela está girando. Então, se esse disco está girando nesse plano, eu vou ter velocidades angulares aqui perpendicular ao plano que está girando. Então, minha velocidade angular vai ser sempre perpendicular ao plano que eu tenho giro. E isso é muito importante a gente saber, porque vai facilitar muito em alguns exercícios se a gente achar quem é a velocidade angular. Porque se você acha quem é a velocidade angular, você pode usar esse teorema. E se você pode usar esse teorema, facilita muito a sua vida. Então, esse exemplo 2.2 é legal vocês darem uma olhada, porque ele encontra, é só encontrar as velocidades angulares, então é interessante vocês tentarem encontrar por vocês mesmos, ler e tentar encontrar, tá? Aí as notas de aula continuam com eu falando de vários referenciais, que eu faço justamente essas demonstrações que eu fiz para vocês aqui, que é interessante vocês olharem, e aí eu faço o exemplo da moeda. Esse exemplo da moeda é muito interessante, tá? Por quê? Porque ele é um exemplo que você tem dois referenciais e vocês têm uma chuva de vetores unitários aí fazendo um em relação ao outro, que é importante vocês olharem e vocês tentarem entender. Esse exemplo da moeda, se vocês não entenderem, quarta-feira a gente faz ele junto, tá? Porque ele pode ser meio complicado de entender mesmo, mas eu vou deixar para quarta-feira, que eu quero que vocês leiam e vocês tentem fazer por vocês mesmos e vocês reflitam sobre ele, porque ele é um exercício muito interessante. Então eu vou deixar primeiro para vocês fazerem sozinhos. Quarta-feira a gente, quem não entender, a gente vai fazendo junto para tentar entender, tá? E aí depois eu sigo para aceleração angular. O título desse módulo 3 é velocidade angular do corpo rígido, mas eu falo também de aceleração angular. A aceleração angular nada mais é do que a derivada da velocidade angular. Então, por exemplo, a velocidade angular, que normalmente é chamada de alfa, num referencial R, nada mais é do que a derivada no tempo, no referencial R, da velocidade angular. Então, isso aqui é aceleração angular. A definição é bem simples, tá? Outra definição importante é você ter uma velocidade angular simples ou não. O que é uma velocidade angular simples? Por exemplo, eu tenho dois referenciais, tá? Eu tenho dois referenciais. Eu tenho, por exemplo, um referencial aqui fixo Z, um referencial fixo aqui R, e eu tenho outro referencial aqui fixo também, mas no mesmo plano aqui. Esse referencial Rzinho, por exemplo, ele está girando aqui. Só que se vocês olharem, nesse caso, o Zzão unitário coincide com o Zzinho unitário. Quando eu tenho a coincidência de um ou mais, quando eu tenho a referência de um vetor unitário em dois referenciais diferentes, eu posso afirmar que a velocidade angular do meu corpo vai ser uma velocidade angular simples. Tá? Isso é uma definição importante, porque se o exercício fala um corpo se move com uma velocidade angular simples, então vocês já sabem que se você colocar um referencial no corpo e colocar um referencial na Terra, o vetor da velocidade angular desses dois referenciais vai coincidir, vão ser iguais. Então essa definição é muito importante. Voltando para a aceleração angular. Então, a aceleração angular, normalmente, ela não vai dar tanto trabalho, tá? Porque, por exemplo, nesse caso aqui dos vetores coincidindo, no caso do nosso exemplo anterior, a gente tinha ômega, no referencial R, sendo θ ponto Z unitário.
Só que esse Z unitário estava fixo no tempo, porque só o referencial só se movia no plano, era igual esse aqui. O referencial só se movia no plano. Então isso aqui era fixo. Se eu derivar isso, se eu achar qual vai ser a minha aceleração angular aqui no referencial R? Vai ser, na verdade, θ 2 pontos, Z unitário. Mas pode não ser tão simples. Se o meu referencial se movesse em Z também, eu teria um outro ângulo e uma velocidade angular mais complicada. Tendo uma velocidade angular mais complicada, eu não posso desprezar, por exemplo, o Z unitário ponto. Se eu tiver uma velocidade angular que não seja simples igual a essa, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que fazer essa derivada temporal. E esse exemplo da moeda é justamente isso. O exemplo da moeda, ele é bem legal para você ver quando você tem que fazer esse tipo de derivada e quando você não tem que fazer esse tipo de derivada. Por isso que eu quero que vocês façam o exemplo da moeda. Tá? Vejam porque depois volto e pulo a aceleração angular para o exemplo da moeda. E vocês vão ver que vai dar um trabalhinho maneiro calcular a aceleração angular, por exemplo, da moeda. Tá? E aí eu faço já usando o teorema. Se eu não usar o teorema, dá mais trabalho ainda. Na verdade, um exercício para vocês, se vocês tiverem tempo de fazer, é calcular a aceleração angular da moeda sem usar o teorema, fazendo as dezenas de derivadas que vocês têm que fazer. Tá? Então, mas isso aí só se vocês quiserem, senão uso o teorema direto. Beleza? E aí eu sigo para o exemplo 2.4. O exemplo 2.4, ele vai ter também uma aceleração angular um pouco mais complexa. Ele vai ter uma velocidade angular um pouco mais complexa e uma aceleração angular um pouco mais complexa. Mas uma vez que você entende o exemplo da moeda, eu acho pouco provável você não entender o exemplo 2.4. Tá? Mas isso a gente deixa para quarta-feira, porque eu quero que vocês façam antes para a gente tirar as dúvidas sobre esses exemplos. Tá bom? Então, Então é interessante que vocês façam esses exemplos, para vocês entenderem qual é a dificuldade desses cálculos. Uma vez que vocês fizerem, vocês entenderem legal como é que faz esses cálculos, essas derivadas dos unitários, você entender de onde surgem esses ângulos, essas velocidades angulares, vai facilitar daqui para frente a gente fazer um monte de coisa. Tá bom? Então eu preciso que vocês façam esse exemplo. Vocês façam esses exemplos e quarta-feira a gente vai discutir esse exemplo da moeda. A gente vai discutir quarta-feira esse exemplo da moeda e vai calcular a aceleração angular dessa velocidade angular da moeda. Tá bom? Mas aí eu preciso que vocês façam. Beleza? Como eu falei, a lista essa semana tá tranquila, não tá nada demais a lista essa semana, tá? Só botei umas definiçõezinhas lá de vetores que eu acho interessante vocês trabalharem, umas derivadinhas. Eu botei para vocês calcularem o operador nabla em coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, que é para vocês começarem a trabalhar com essa diferença de coordenadas, tá? Porque, na verdade, duas coordenadas diferentes podem significar dois referenciais diferentes, e assim por diante. Então, é importante vocês começarem a trabalhar com essas trocas de coordenadas, tá? Então, eu preciso que vocês... A lista, eu acredito que vocês não vão ter muitos problemas essa semana. Ela está muito menos pesada do que a lista da semana passada, por exemplo. E eu fiz isso justamente porque semana que vem pode ser que a lista esteja mais pesada, igual ao peso mais ou menos da primeira semana. Tá? Então, eu preciso que vocês façam esses exemplos para entender legal. Porque se vocês entenderem legal esses exemplos, semana que vem, quando vier a lista, eu acredito que vocês não vão ter tanto trabalho para fazer. Tá? Porque vocês já... Trabalho sim, dificuldade não, porque vocês já vão estar com mais traquejo nessa questão das derivadas dos unitários. Tá? Quando a gente começa a ver essas derivadas de unitários, pode ser um pouco, digamos, não é intuitivo para a gente essas derivadas de unitários. Então é importante fazer essas contas para começar a ficar mais natural para a gente fazer.
Tá bom, galera? Então, eu acho que por hoje é isso. Eu preciso que vocês estudem as notas de aula e quarta-feira a gente volta com o exemplo da moeda. Tá bom? Tudo entendido hoje? Algum problema? Alguma dúvida? Dou-lhe uma. Tudo certo, professor. Agora treinar e ver se vai sair tranquilo também. Porque vendo o outro fazer é mais fácil. Tá, beleza. Brenda, ia falar alguma coisa? Oi, eu ia fazer um comentário, não é dúvida, não. Fala aí. É que eu tô tendo aula com a Dayara e é mais ou menos esse mesmo estilo, né? De enviar a lista pelo Moodle. E ela conseguiu alterar alguma configuração do limite ser para 5 MB. Então, não sei, para a gente não precisar comprimir o arquivo. Vou falar com a Dayara. Vou ver com a Dayara. Facilitaria um pouco, deve ser algo simples. É Tá só um bom. comentário. Eu não sei se é algo simples, mas de repente eu falo com a Patrícia do Moodle, ela consegue fazer alguma alteração. Mas eu vou ver com a Dayara o que ela fez. Valeu, Brenda. Eu vou perguntar para ela, tá bom? Então tá beleza. Então é isso, pessoal. Então, assim que eu falar com a Dayara e descobrir qual é o macete de alterar para 5 megabytes, eu aviso vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Abraço. Valeu, professor, um abraço. Hoje mesmo ou amanhã de manhã eu coloco essa aula lá no YouTube e boto na plataforma, tá bom? Falou. Valeu, mestre. Grande abraço.